Mateus 18, 23. Por isso um reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, ele não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, ele disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignado, o Senhor entregou aquele servo ao carrasco até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai está no céu fará com você, se do íntimo não perdoar cada um a seus irmãos. Amado, eu quero ficar aqui com o verso 24, que diz, e passando fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era um valor muito alto, e eu até fiquei pesquisando. Amado, são mais de 100.000 salários mínimos no dinheiro para os dias de hoje, que esse servo foi perdoado a dívida dele. Esse rei era um rei generoso, com um volume tão alto, uma dívida tão alta. Esse rei não se preocupou, ele perdoou essa dívida, uma dívida praticamente para esse servo impagável, e talvez muitos podem falar assim: mas ele era rico. Não, ele era generoso. É diferente de ter posse e ser generoso. Por quê? Porque a palavra de Deus em Mateus, agora você pode anotar, tá? Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Então, esse rei, ele não era um homem que tinha o coração preso a coisas materiais. Ele olhava para as pessoas e ele via de uma forma diferente do que se pode imaginar a respeito de recursos. E esse homem era generoso, E tem uma outra passagem também de generosidade. Aí você abre a sua Bíblia aí,
Em Lucas 21, do 1 ao 4, diz assim: Jesus estava observando e viu os ricos, que lançava seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Generosidade da viúva pobre chamou a atenção de Jesus. Ela ficou como um exemplo, deixado escrito na Bíblia, para que todos pudessem ver essa mulher que ela tinha o quê? Ela não tinha posse, ela não tinha condições, mas ela deu o seu melhor, como você, neste domingo, pela manhã, está dando o seu melhor a Deus, estando na casa do Senhor, porque você está dando a primícia da semana. Você está dando a primícia, porque hoje é o primeiro dia da semana, e você está num domingo pela manhã, na igreja, adorando ao Senhor, prestando o teu culto a Deus. Então essa mulher deu tudo que ela tinha, mas o coração dela era rico de generosidade. Eu disse que tem uma fórmula para nós sermos prósperos. A fórmula que nós temos para sermos prósperos é generosidade, gratidão igual a prosperidade. Vocês estão com uma camisa, que diz: a tua graça nos basta. 31 anos, eu estive lá, era lá próximo ali ao hospital, quando a igreja foi inaugurada. Era no sobrado, nós subíamos uma escadinha e na parte de cima, e toda igreja, como dizia o bispo Roberto, tudo começa pequeno, o que nasce grande é monstro. E hoje estamos aqui vendo o quanto Deus tem sido generoso e o quanto a igreja tem obedecido e sido generosa, porque poltronas confortáveis, igreja com ar-condicionado, E eu acho interessante que essa semana teve lá, quinta e sexta, foi um calor bem forte, amado? E o terreiro lá, um telheiro, uma coisa apertada, tinha mais gente, eu não sei como cabe, tanta gente que eu já entrei lá, mas lota, enche de gente lá, um calor terrível. E eu fiquei meditando, a igreja tem ar-condicionado, lugar amplo, um conforto, e o povo de Deus faz o quê? Prefere ficar em casa, primeiro no calor, porque é impossível a gente ficar o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, dentro da nossa casa. Vai na igreja, tem ar-condicionado, lugar confortável para sentar, e o melhor de tudo, tem a companhia de Deus. Isso é a prosperidade. Poderia continuar dando aqui outros exemplos, amado, como Elias, Elias e a viúva de Sarepta. Depois você leia lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16, o que aconteceu? Eu gosto também de deixar assim umas curiosidades, para você depois pesquisar na Bíblia, Você vai lá e veja o que aconteceu, o milagre de Deus que aconteceu com uma pessoa quando foi generosa, quando não tinha mais o que comer depois da sua última refeição. O que aconteceu? Ela tinha um coração generoso, ouviu a Deus, mas também desejo mostrar outro lado da Bíblia. Mostrar o quê? Mostrar quando a pessoa, ela recebe a generosidade de Deus, mas ela não pratica essa generosidade da mesma forma,
como nós vimos aí, já até lemos em Mateus, mas eu vou voltar lá para que você possa trazer à sua memória o que foi lido, né? Diz assim, o verso 28 lá de Mateus: saindo, porém, aquele servo, encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários. Talvez alguém possa falar assim: ah, pastor, mas ele estava endividado. Ele estava endividado e naquela preocupação, ele não quis liberar ali, porque está devendo um dinheiro, e tem alguém lhe devendo dinheiro, automaticamente ela quer receber para pagar. Mas só que, amado, aquele homem recebeu a generosidade, livramento. Não foi só a dívida que ele foi perdoado, ele foi livrado da escravidão, a sua mulher e seus filhos, toda a sua família foi livrou-se de virarem escravos e perder todos os seus bens que já tinham. Ele também ali recebeu a bênção. Ele recebeu uma generosidade impagável, maior do que sua própria dívida. Esse homem tem o que a palavra, né, nos mostra assim. Tem um ditado muito popular, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Quando você estendeu a sua mão para colocar a sua oferta ou dízimo na salva, você fez algo interessante, que você talvez não preste atenção. Você fez isso, né? E quando você trouxe sua mão veio aberta. Você deu com a mão aberta, e com a mão aberta você recebe. Com mão fechada, você não dá nada e não recebe nada. Com o coração fechado, você não recebe e não dá nada. Você não recebe de Deus e você também não dá a sua adoração a Deus. Porque a prosperidade, amado, é algo que você não pode calcular, é algo que você não pode imaginar. Porque quando se fala de prosperidade, só se pensa numa coisa: ah, eu vou ter dinheiro. Será que a pandemia não ensinou uma coisa muito importante para todo mundo? Que o dinheiro não compra tudo. Com o dinheiro não se consegue tudo, porque muitas pessoas com dinheiro morreram de Covid. E nós estamos aqui vivos porque a mão de Deus está sobre nós. Nós estamos aqui hoje vivos porque somos pessoas prósperas da graça de Deus. A graça de Deus é algo que nós não merecemos, porque na realidade todos nós merecemos o inferno, porque somos pecadores. Mas pela graça de Deus estamos aqui salvos em nome de Jesus. Amém, igreja? O coração dele estava no dinheiro, amado. O coração dele não levava a ele meditar e pensar: olha, eu agora mesmo acabei de ser perdoado e minha família foi salva. Mas esse homem não. O coração dele é tão enraizado no dinheiro que ele não foi capaz de pensar na situação que ele estava, que agora o seu conservo estava. E aí ele não quis perdoar, e foi recolhida a bênção dele, e ele recebeu o que merecia. Ingrato, o que aconteceu com ele, livramentos, e toda a família
Ele foi ingrato. Foi ingrato com aquele que o perdoou. Um outro exemplo, amado, é essa mulher. Esta mulher, ela deu algo que no seu coração tem: generosidade. Ela não se importou com ela se importou com aquilo que ela poderia dar de melhor que ela tinha para o Senhor. E nós temos que, como um filho de Deus, como um cristão, como aquele que tem fé, nós temos dado o melhor para Deus. Porque evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem renúncia, não existe evangelho. E às vezes as pessoas têm condições de dar o seu melhor, né? E ela não procura dar o seu melhor. Aqui não tem isso, mas lá na minha igreja eu costumo falar assim: quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa para fazer. Quem não quer, ela dá uma desculpa tremenda, porque ela não quer fazer. Agora, quando ela quer, não importa, amado, ela vai fazer, custa o que custar. Esse é o exemplo. Mas a palavra de Deus, ela nos revela um período muito triste, que depois desse profeta, Deus ficou calado. E nós temos que ter muito cuidado para nós não cairmos nesse erro em que o povo cometeu. E Deus parou de falar um bom período com o povo dele, porque o povo não quis mais ouvi-lo. Então ele falou: já que não quer me ouvir, eu fico quieto. Lá em Malaquias 1, eu vou ler só 2 versículos, depois você leia o capítulo todo em casa, assim você tem uma tarefa durante essa semana. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não é errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? O que acontecia aqui? Nós sabemos, se você não sabe, mas Deus sempre pediu que quando fosse oferecido a ele um sacrifício, um animal tinha que ser o melhor. Não poderia ser um animal qualquer, um animal doente, um animal manco. Tinha que ser o melhor. Mas nessa época em que o profeta Malaquias aqui estava falando, não estava acontecendo isso. Porque é para Deus. É para Deus, eu posso dar qualquer coisa. Cadê a gratidão? Cadê a generosidade? Não, talvez até fiz uma ilustração, pensando nessa ilustração, aí eu quero fazê-la a você. Imagina, o povo levando, vamos levar hoje uma oferta para sacrifício pelos nossos pecados. Aí o dono lá do marido vira para a mulher e fala: não, fala para o nosso empregado, vem cá, aquela ovelhinha lá, que está manca, que ninguém vai comprar, pega ela, para a gente levar lá para o sacrifício. Aquele animal vai morrer mesmo, está doente. Faz o seguinte, pega ele, vamos levar ele, que aí ele já morre de vez, está doente, vai morrer. Nós não vamos comer aquela carne mesmo, ninguém vai querer comprar, vamos levar para o Senhor. É aquela história, né? Come aí, gente, vai sobrar mesmo a comida, vamos comer todo mundo.
Eu falei aqui no começo, qual a expectativa que você tem quando você vem para o culto? Qual a expectativa que você tem quando você quer ouvir Deus falar contigo, mas ouvir de uma forma que impacta a sua vida? Qual é a oferta que você trouxe nesta manhã para o Senhor? Porque o teu lugar é o altar. Você é a oferta. Assim como eu vou à igreja não porque sou pastor, eu vou à igreja porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu lhe pergunto, como você saiu da sua casa hoje? Nós nunca devemos falar de nós mesmos, mas amado, eu quando saio da minha casa, eu preparo a oferta que eu vou levar para a igreja, para entregar no altar do Senhor. Eu preparo ela lá na minha casa, porque eu sei que o meu Deus é generoso para comigo. Eu sei que o meu Deus cuida de mim. Eu sei que o meu Deus realiza milagre na vida de todos nós. O meu filho tinha 6 meses. Ele pegou uma pneumonia. E ele tinha um problema de glóbulos vermelhos. Se ele tomasse antibiótico, ele poderia ter uma leucemia. E ele pegou uma pneumonia. De manhã levamos na igreja, no médico. O médico falou: olha, esse menino tem que tomar antibiótico e nós temos que acompanhar, porque isso pode causar uma leucemia nele. E à tarde tinha o culto na igreja, ao qual nós pertencíamos, o pastor Jorge também. E nós levamos, e quem estava dirigindo o culto, a pastora Gilda, ela virou e falou assim: Fernando e Vitória, traz o menino aqui agora. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada que estava acontecendo. E ela orou. E nós fomos para casa, já tinha comprado as injeções para dar no meu filho. A minha esposa falou assim: eu não vou dar nenhuma injeção de antibiótico no meu filho, porque eu creio que o meu Deus curou meu filho. No outro dia de manhã, a fralda dele era verde, não tinha mais febre, toda a infecção tinha saído. Levamos na sexta-feira no médico. O médico examinou o pulmão dele, nos 2 pulmões, falou: olha, suspende o medicamento porque o menino não tem mais nada. A expectativa que nós fomos na igreja naquele dia era que Deus ia operar um milagre na vida do nosso filho. É isso que nós temos que entender, amado. Quando eu vou à igreja, eu tenho que levar o meu melhor para o Senhor. O meu melhor é o meu coração, é a minha oferta de gratidão, é o meu coração, a minha vida. Para quê? Para que eu saia de lá cheio da presença de Deus. Isso é prosperidade. Ter carro, dinheiro, casa, isso é uma consequência do trabalho, mas ter a presença de Deus é estar em comunhão com Ele, é querer Deus na sua vida, é querer Deus na sua vida. Alguns anos atrás, amado, eu tinha 2 anos trabalhando numa empresa, eu tinha voltado de missões, fiquei 1 ano desempregado, nenhum dia faltou nada na minha casa, nunca faltou nada. Todo mês pessoas chegavam na minha casa, levando compras, por mês inteiro, Deus cuidando de mim e da minha família. Até eu estava saindo de um culto, uma irmã virou e falou assim: diácono, se eu te der algo, você não vai ficar aborrecida comigo, nem chateado? Eu falei: não, minha irmã, Deus mandou eu fazer isso por você. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema não. Se Deus mandou, quem sou eu para desobedecer?
Ela virou e falou assim: toma esse cheque aqui. Quando eu olhei, era o valor de todos os livros do meu filho. Generosidade. Generosidade. De quem? De Deus. Depois passou o período. Quando chegou no final do ano, arrumou emprego. Na minha profissão era impossível arrumar emprego em dezembro. Mas para mostrar que Deus estava lá, Ele fez eu arrumar um emprego em dezembro. 8 de dezembro, na minha profissão, eu arrumei emprego. Quando chegou no dia 22, a empresa tinha um costume de, a gente chamava que tinha lá o cala-boca. A empresa distribuía dinheiro, em vez de comprar coisas para te dar, ele dava dinheiro. E aí o gerente me chamou isso, eu entrei no dia 8, no dia 22, ele falou: entra aqui, toma isso aqui que o homem mandou te dar, um salário mínimo de presente. Aí eu falei para minha esposa, foi numa sexta-feira, eu virei para ela e falei: amanhã vamos fazer umas compras. Ela: com que dinheiro? Eu falei: com isso aqui, ó, aquele bolo de dinheiro. Generosidade de Deus para comigo. Aí, amado, 2 anos depois que eu trabalho nessa empresa, eu com obra na minha casa, peguei uma pedra mármore desse jeito, a pedra mármore quebrou, cortou o meu tendão de Aquiles. Literalmente desse jeito. Da minha esposa ver, o médico pegar com uma pinça e a outra o tendão de Aquiles. Eu falei: e agora? Pago o terreno, fazendo casa, pagando terreno, pagando escola, e agora eu vou ficar pelo INSS. Foi em maio. Deus é generoso, amado. Eu tenho um pastor amigo, que eu falei: vou vender meu carro, porque aí ele pega esse dinheiro e ainda consigo passar uns meses. Chegou lá na minha casa, ele, como sempre, ele é o jeitão dele, levou um outro pastor. Pastor é assim, né? Para comprar, né? É Deus que mandou, então vamos comprar. A bateria do carro tinha desligado, tinha descarregado. Eu falei: a bateria está ruim. Não, pega o carro, vamos embora, pega logo esse carro, vamos empurrar ele lá, vamos amarrar lá no meu carro e vamos levar, dá logo o dinheiro para ele. Falei: as coisas de Deus é assim, amado, é loucura para o homem natural. Generosidade de Deus. E eu lá em cima da cama com o tendão de Aquiles cortado. Aí o médico, no dia que eu fui, que ocorreu o acidente, o médico virou para mim e falou assim: eu vou engessar teu pé. Quem é da área de saúde deve estar falando assim: esse pastor é maluco. Tendão não se engessa, gesso é só para osso. Generosidade de Deus, amado, Ele coloca o homem para fazer coisas para que ele manifeste o seu poder. Amado, 6 semanas depois de 10 fisioterapias, eu entro na sala do médico desse jeito. Mas no dia em que o médico virou para mim e falou: tu sabe rezar, rapaz? Eu falei: a Bíblia diz que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Ele: então tu vai rezando aí, porque é o seguinte, o negócio aqui está feio. Fiz a ressonância falava: opera urgentemente. Ele fala: a ressonância manda operar, e o médico fala em engessar. E para a honra e glória do Senhor, depois de 6 semanas, eu entro andando como eu entrei entrando nessa igreja. Eu não operei, o meu tendão de Aquiles está colado. E eu falei para o médico: doutor, lembra quando me perguntou se eu sabia rezar, e eu falei que o meu Senhor estava comigo todos os dias da minha vida? Sabe o que o cirurgião ortopedista falou? Foi por esse caminho aí, meu amigo. Ele teve que dar honra e glória ao Senhor. O meu tendão de Aquiles, ele é colado, e homem nenhum operou, quem operou foi o Senhor. Amado, isso é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus está no cuidar de você, dar o que você precisa e não o que você quer, porque nem sempre aquilo que você quer é o melhor para você, mas o que Deus te dá é o melhor para você. E eu te pergunto,
Como você tem oferecido a Deus as tuas ofertas? Oferta, amado, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Como você tem vindo para a casa do Senhor? Como você tem feito esse lugar de um altar de Deus? Você tem parado para pensar? Porque se você for ler aqui, depois você lê em casa, eles davam tudo de qualquer jeito. Tem pessoas que não gostam nem... Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe: não pode vestir essa roupa não, essa roupa é da missa. Perdoe, meu amado, não tenho nada com a vida de ninguém não, que eu não sou delegado nem xerife de Jesus Cristo. Mas eu acho o cúmulo uma pessoa entrar toda rasgada na igreja. Rasgado pode entrar em qualquer lugar, menos no fórum. Não se entra com short curto, não se entra com roupa rasgada no fórum, porque vai chegar diante do juiz. E nem se for só para ir lá no fórum, você nem entra. E na igreja, eu tenho que vir com o meu melhor, porque a fórmula é generosidade, gratidão, e eu sou próspero. Eu sou próspero. O sapato que eu uso é o sapato do culto. Eu não uso esse sapato para outra coisa. Eu tenho Bíblia na igreja que ela não sai de lá para nada, porque a Bíblia, essa Bíblia é para o culto. Ela só é aberta no púlpito. Eu só uso, aí pode falar assim: mas pastor, não, amado, porque eu tenho um Deus que é generoso. Eu tenho um Deus que Ele, tudo que eu penso, Ele faz. Tudo que eu penso, Deus realiza. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo com as coisas de Deus. Ah, o senhor é perfeito? Não, amado, sou perfeito não. Eu sou mais pecador do que você. Mas tem uma coisa: eu era a pessoa mais avarenta que existe na face da terra. Eu era a pessoa mais avarenta. A minha sogra sempre foi uma mãe. Falam mal de sogra, eu não sei porquê. Minha sogra sempre foi minha mãe. Uma mulher de Deus. Ela tinha uma paciência com esse infeliz aqui terrível. Ela levava 2 horas para me explicar o que era o dízimo. E esse miserável avarento aqui dizia: eu vou ganhar 100 mil reais. Na época eu falava: eu vou ganhar 100 mil de salário, e eu vou dar 10 mil de dízimo, eu vou tirar o pão da boca dos meus filhos para dar para a igreja. Meu amado, o avarento, ele só vê o que sai, ele não vê o que fica na mão dele. Você ganhar 100 mil reais, você dá 10 mil de dízimo, é mole. Agora você ganhar 50 reais e dar 5 reais de dízimo, aí é que são elas. É mais fácil dar um dízimo alto do que um dízimo pequeno. Porque quem dá o dízimo pequeno é porque ele tem um salário, valores, tá? Porque o dízimo todos são iguais, tudo é 10%. Mas em dinheiro, em espécie, aquele que dá em espécie menos, é porque ele tem uma vida muito controlada e ele sabe que aquele é o limite dele. Mas esse avarento aqui não parava só por aí não. Ele tinha uma namorada que a namorada ganhava dinheiro. Aí essa namorada, vamos em Campo Grande? Ele morava perto de Campo Grande. Aí chegava lá e ela falava assim: vamos fazer um lanche? Ele: vamos. Aí a americana entrava na Americana do Calçadão, do lado assim esquerdo tinha um restaurante lá Aí botava bastante ketchup e mostarda quando ele era novo, né? Ele podia fazer isso. Na hora de pagar, quem pagava? Sem nenhuma restrição e constrangimento, a namorada. Não metia a mão no bolso de jeito nenhum, amado. Acho que ele botou um escorpião dentro do bolso para poder ganhar a picada se botasse a mão.
A Silbene, que até hoje eu não consigo me recuperar da perda da Silbene. Até hoje eu fico aborrecido da Silbene ter acabado. Ela, vamos tomar suco. Eu quero de morango, com água. Quem pagava? A namorada. Eu pagar nada. Ainda bem que ela casou comigo. Vocês acham que eu ia estar falando de uma namorada que não fosse a minha esposa? A minha esposa, ela pôde contemplar o meu encontro com Jesus, porque antes de aceitar Jesus, eu já levava meu dízimo, porque eu fui convertido pelo bolso. Eu aprendi que Deus é muito generoso comigo. Aos 25 anos eu tinha minha primeira casa, que eu construía. Aos 28 eu construí a segunda. E aos 33 eu construí a minha terceira casa, que eu moro até hoje. Mas tenha cuidado, amado. A bênção de Deus não está sobre as coisas materiais. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Então, a partir de hoje, use essa fórmula na sua vida. Seja generoso, mais a sua gratidão, e você vai ser uma pessoa próspera. Próspera é você ver teus filhos bem-sucedidos. É você ver paz dentro do seu lar. É você, aonde chega, as pessoas não saem de perto de você, mas ela tem prazer em estar com você, porque você transmite paz a essa pessoa. Amém, igreja? E eu não poderia deixar, tinha muita coisa para falar, mas não. Talvez você fale assim, mas pastor, o senhor usou aí o Velho Testamento, mas no Novo Testamento, então depois você anota aí. Eu vou te dar um exemplo muito interessante do que o diabo fez e tem feito. Lá em Atos 5, do 1 ao 14, a respeito de Ananias e Safira, Pedro, ele fala para Ananias, por que você deixou Satanás corromper o teu coração? Satanás tem corrompido o coração até mesmo dos cristãos. Ele fica lá, as pessoas emprestam ouvido ao diabo e o diabo fica lá. Eu não preciso mais ir à igreja porque eu sou igreja. Então participe da ceia sem a igreja. Apresenta o teu filho a Deus sem a igreja. Quando você morrer, quem vai falar lá no seu sepultamento? Quando você casar, onde você vai receber a bênção de Deus? Quando você estiver enfermo, quem vai lá orar por você, interceder por você? É a igreja. É a igreja que vai estar lá. É a igreja que vai lá clamar com você. Mas as pessoas hoje estão falando, eu não preciso de ir à igreja porque eu sou a igreja. Depois você lê o livro de Judas, a epístola de Judas, que você vai saber os falsos ensinamentos, falsos que ficam aí trazendo mentira. Eu não dou dízimo porque é Velho Testamento. Ananias e Safira foram fulminados. Novo Testamento. Porque deixou o diabo entrar em seu coração, como muitos estão abandonando os caminhos do Senhor, porque têm acreditado no diabo, na mentira de Satanás. E como ela vai poder viver, como ela vai poder demonstrar gratidão a Deus, se ela não vai na casa do Pai? Como você vai poder demonstrar gratidão ao teu pai e tua mãe, se você não vai na casa deles? Como muitos estão botando até filhos pais no asilo, porque está dando muito trabalho, mas na hora que o pai de madrugada e a mãe acordava para dar remédio, na madrugada aquele filho, ele esqueceu. Não, meu pai agora só dá trabalho, criatura. E quando tu era bebê?
que tu comia porque ele te alimentava. Esqueceu das madrugadas que tua mãe ficava acordada lá botando pano molhado na tua cabeça, porque se as febres tomasse conta, você acaba morrendo. Isso, quando não morre, deixa sequela de você ficar mudo. Eu conheci um menino com alta febre, ele perdeu a voz, ele ouvia, mas não conseguia falar, porque teve febre muito alta. Mas teu pai e tua mãe estavam lá. Agora, quando ele chega à idade, você não é generoso, você não tem gratidão, você será sempre pobre, porque na hora de fazer a sua parte, você esquece o que foi feito por você. Eu usei o exemplo do dinheiro, porque Paulo, ele ensinando a Timóteo, ele falou: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pois você veja lá em Timóteo, lá, 1 Timóteo 6,10. Quer conhecer uma família, se ela é uma família unida? Herança. Na hora da partilha da herança, aí você sabe se ali tem amigos, irmãos, como está lá em Provérbios 17:17. Na hora da aflição, um amigo se torna um irmão. Quer saber se o homem ama a sua esposa? Ela fica doente. Qual é a conduta dele? Ela está doente, não dá não. Sou homem, eu tenho que seguir minha vida. Mas na hora diante lá no seu juramento, ele prometeu na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Esqueceu. Tem uns que a mulher morre hoje, daqui a 1 mês, 6 meses. Não posso ficar sozinho não. Casa. Viúva que morre. E aí perde a família. Perde a família. Eu moro num centro gastronômico, né? Porque minha esposa é uma professora de culinária. Então tudo que ela vai fazer eu tenho que provar. Ela faz um bolo, eu tenho que comer o bolo, porque eu e ela não pode o bolo ficar lá, porque senão você já viu, né? Vai estragar, então eu como tudo. E depois mando a foto para o filho, para a filha, para o meu cunhado. Eu falo: olha, infelizmente sobrou nada. Ela do nada assim, saca o negócio, bota lá na mesa. Da onde tu tirou isso? E eu estou ficando com uma bola na barriga. Mas aí eu falo para ela: como é que tu morre? Quem tem que morrer? Chorar você, chorar eu, choro em você. Não dá para ficar aqui não. Onde que eu vou arrumar uma para me incomodar tanto lá no centro gastronômico? Mas, amado, nós temos que ter essa fórmula na mente. Se você quer ser próspero no casamento, seja grato com a tua esposa. Seja generoso com a sua esposa. Olha, eu vou contar um segredo para você. Não conta para minha esposa não. Eu luto para dar presente a ela. Eu dou o cartão de crédito para ela. Eu dou com crédito, tá? Eu dou meu cartão da conta para ela. Dou a senha para ela. Deixei até escrito agora, se eu morrer, as senhas todas lá guardadas. Dou o Pix para ela. Aí quando eu pergunto: tu comprou o quê? Ela não tem necessidade. Ela não gasta. Eu quero ser sempre generoso com a mulher a vida inteira foi generosa comigo. E eu um avarento miserável. Prosperidade, amada, é ter o cuidado de Deus, tanto na sua vida material, como na sua vida espiritual, na sua família. Você vê seus filhos crescer abençoado. Eu agora mesmo, quando eu vi o pastor Jorge,
Aí eu vi as filhas dele lá. Eu falei, quem é essa moça? Aí quando eu chego aqui, a menina está arrebentando. Aí eu vejo ali tocando guitarra, falei, aquele lá é teu filho, né? Eu falei, olha só, maior prosperidade do que essa, amado. Talvez você fale, mas eles são formados. Não, amado, a maior prosperidade deles está na casa do Senhor, adorando a Deus. Essa é a maior prosperidade que você tem, é ver seu filho igual os meninos aqui cantando. Isso é a prosperidade, amado. É saber que eles estão dentro do reino de Deus. Não tem prosperidade maior do que essa. A igreja está lá, hoje lá em Jardim Palmares, quem está cuidando? Negócio de genro, né? Qualquer dia ele vai me botar, vai me jubilar e ele que vai assumir a igreja. Está lá a bênção. Menino filho de pastor, minha filha. Falaram que minha filha é brava beça, mas tem quem puxar. Aí ela virou e falou assim, pensa que eu fui criada como uma gazela? Você já vê que ela, como é que ela é brava, né? Ela é grande assim. Ela pode ser pequena, mas ela quando fala comigo parece que ela tem 2 metros de altura. Tem um amor e um carinho muito grande, mas tem um zelo muito grande pela obra de Deus. Tem um zelo por aquilo que ela faz para Deus. Isso é prosperidade, amado. Tem um filho também, ele é envolvido nas coisas de Deus. É tão envolvido nas coisas de Deus, que Deus agraciou ele. Levou 8 anos para ter filho. Já era para ter uns 2 filhos. Aí ele não quis em 8 anos, tomou logo a pancada. Veio logo 2 de uma vez. Está lá igual um doido lá. Uma bênção. Um casal ainda por cima. Perdoe pela hora. Mas estou terminando já. A minha mulher já está ali me olhando. E ela sabe que eu não gosto de... Mas foi o pastor de vocês, que se ele fala para mim que tem que terminar 11 horas, eu termino 11 horas. Se ele falar que termina 10h30, 10h30 eu termino. Mas eu queria deixar uma palavra para você, muito importante. E eu vou ler ela todinha. São 14 versículos. Mas eu quero que você guarde isso como um tesouro para você. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diz assim. Preste bem atenção ao que a palavra diz. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos vocês serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendito será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, bendito serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. 7 representa Deus. O Senhor determinará que a bênção está nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os continuará para si em povo santo, como prometeu
com juramento e se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, terão medo de vocês. O Senhor lhe dará abundância de bens, do fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor o porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordena para o guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhe ordenei, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. O céu domina a terra. Que Deus abençoe essa igreja sempre, rica, abundantemente, e que você esteja sempre aqui, ao lado do seu pastor, e que venham mais 30, mais 40, mais 60, mais 100 anos, até a vinda do Senhor, e essa porta aberta para glorificar e exaltar o Deus vivo. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, meu amado pastor?